Você quer saber para onde estamos de olho nos próximos 3 a 5 anos, certo? Em quais setores enxergamos mais oportunidades e quais nos deixam mais cautelosos? A verdade é que não perdemos tempo debatendo isso. Não deixamos o cenário macro ou as previsões do mercado ditarem nossas escolhas. Somos oportunistas, sempre de olho em qualquer negócio que apareça no nosso radar. Para mim, é quase um hobby, menos para Charlie, admito, mas estamos sempre prontos para uma ligação. Temos filtros claros e em 5 minutos, às vezes menos, já sabemos se vale a pena mergulhar fundo ou se é melhor deixar passar. O primeiro teste é simples. Conseguimos entender o negócio o suficiente para tomar uma decisão com confiança? Se a resposta for não, descartamos na hora. Se for sim, aí avaliamos se faz sentido avançar. Não temos preferência por setores específicos. O que nos atrai são empresas com produtos previsíveis, onde o comportamento do consumidor não muda do dia para a noite. Mas, sejamos honestos, prever o que as pessoas vão querer daqui a 10 anos é mais difícil hoje do que era há 2 décadas. O mundo ficou mais complexo, e as regras do jogo mudaram. O que realmente importa para nós é a rentabilidade do capital atual e do capital potencial. Não nos preocupamos com modismos ou tendências passageiras. O que conta é se o negócio tem consistência, se os números fazem sentido e se as pessoas por trás deles são confiáveis. Muitos investidores se perdem analisando sinais superficiais, mas o que realmente importa é a probabilidade de, ao longo do tempo, aquela empresa gerar valor real. E isso não se mede em semanas, mas em anos. Claro, há setores que nos interessam mais, tipos de negócios que entendemos melhor, mas não é uma regra. Não acordamos pensando, hoje vamos comprar algo na área X ou Y. Charlie pode confirmar, nossas aquisições são sempre baseadas em oportunidades concretas, não em teorias. E sim, gostamos de comprar empresas inteiras. Mas o mercado de aquisições ficou extremamente competitivo. Há uma indústria gigantesca de fundos de private equity, ou, como eu prefiro chamar, alavancagem disfarçada, que consegue financiar praticamente qualquer coisa em questão de dias, pagando preços inflados e com condições que nós não conseguiríamos igualar. Eles operam com dívidas baratas, tratam o dinheiro como se fosse capital próprio e, se o negócio der certo, embolsam uma fatia generosa dos lucros. Se der errado, quem assume o risco são os outros. Não é assim que trabalhamos. Nós olhamos para o longo prazo, para negócios que as pessoas realmente amam e não querem vender só por dinheiro. Há alguns anos atrás, um empresário de 60 anos nos procurou. Ele tinha um negócio sólido, estava financeiramente realizado, mas não queria se aposentar. O que ele queria era garantir o futuro da empresa e das pessoas que ajudaram a construí-la. Ele nos disse, não quero vender para um concorrente porque sei que vão demitir metade da equipe. Também não quero vender para um fundo de private equity, porque eles vão endividar a empresa, cortar custos e revender em poucos anos. Não sei o que vai sobrar disso. O que eu quero é alguém que respeite o que construí e me deixe continuar no comando. Ele não estava nos bajulando. Simplesmente não havia mais ninguém disposto a fazer o que ele pedia. E nós topamos. Esse tipo de atitude é raro. A maioria dos vendedores só pensa no preço mais alto, não no que acontece depois. E é aí que perdemos para os fundos de private equity. Eles têm acesso a dinheiro barato, juros de 4% ou menos, e não se importam com o que vai acontecer daqui a 10 anos. Nós, por outro lado, tratamos o capital como se fosse nosso, porque não podemos competir em preço quando o outro lado está disposto a pagar qualquer valor só para fechar o negócio. Se o que você busca é apenas o maior retorno financeiro imediato, não somos a melhor opção. Mas se o que você quer é um parceiro que valorize o negócio tanto quanto você, que não vai desmontar o que foi construído e que vai deixar você continuar no comando, aí sim, podemos conversar. Os empresários que venderam para nós, como daquela empresa que mencionei, estão felizes. Eles têm dinheiro, continuam administrando seus negócios e sabem que tomaram a melhor decisão para suas famílias e seus funcionários. Isso faz parte da equação para eles. Para nós também. Agora, se o objetivo é comprar algo, endividar ao máximo, maquiar os números e revender em 2 anos, então estamos no jogo errado. A diferença entre essas duas abordagens é enorme, e é por isso que o mercado de aquisições se tornou tão difícil para nós. Mas não desistimos. Continuamos encontrando bons negócios, mesmo que seja mais raro. E quanto à pergunta sobre como compensar meu sucessor? Bem, é um assunto complexo. A resposta não está em fórmulas prontas ou consultorias caras. O que importa é garantir que a pessoa certa esteja no lugar certo, com incentivos alinhados aos interesses de longo prazo da empresa.
Não adianta criar um pacote de bônus milionário se o foco for apenas no curto prazo. O que funciona é uma combinação de confiança, autonomia e uma visão compartilhada do futuro. Mas isso é assunto para outro momento. E não me venham dizer que não há nada a fazer quanto a isso. O problema não é a falta de soluções, mas a falta de coragem para implementá-las. Veja bem, se um sucessor já construiu fortuna suficiente para que o dinheiro deixe de ser um motivador, por que não estruturar um sistema que premie o que realmente importa? Algo que alinhe os interesses dele aos da empresa por décadas, não por trimestres. Um plano em que a remuneração cresça de forma sustentável, atrelada ao valor que ele efetivamente cria, não a bônus inflados por consultorias que vivem de perpetuar o status quo. Mas aí surge a pergunta: por que isso quase nunca acontece? Porque é mais fácil manter as coisas como estão. Porque os conselhos de administração preferem seguir o rebanho a questionar se o que estão fazendo faz sentido. Porque, no fundo, todos sabem que a maioria dos pacotes de remuneração são desenhados para beneficiar quem os aprova, não quem deveria ser beneficiado. E o pior, ninguém tem incentivo para mudar. Os consultores ganham mais quando recomendam salários estratosféricos. Os diretores se sentem importantes quando aprovam pacotes generosos. E o CIOR? Bem, eles só precisam olhar para os colegas do setor para justificar qualquer excesso. Isso não é capitalismo, é uma distorção dele. Uma distorção que, se não for corrigida, vai corroer a confiança no sistema inteiro. Imagine só, se os acionistas começarem a acreditar que as empresas são geridas mais para enriquecer executivos do que para criar valor, por que continuariam investindo? Por que alguém colocaria seu dinheiro em algo que parece um jogo viciado? E não me venham com a desculpa de que é assim que funciona. Funciona assim porque deixamos. Porque aceitamos que a remuneração seja tratada como um jogo de espelhos, onde todos fingem que estão medindo desempenho quando, na verdade, estão apenas protegendo seus próprios interesses. E o mais irônico, mesmo quando tentam consertar, fazem errado. Veja o caso da divulgação da relação entre o salário do CEO e o do funcionário médio. Uma ideia que, na teoria, deveria trazer transparência. Na prática, vira mais um número para ser manipulado. As empresas vão encontrar maneiras de inflar o denominador, contratar consultorias para otimizar os cálculos e, no fim das contas, o que era para ser uma medida de equidade se transforma em mais um exercício de relações públicas. E o pior é que todos sabem disso. Mas ninguém tem coragem de dizer que o imperador está nu. A verdade é que a maioria dos conselhos de administração não age como guardiã dos interesses dos acionistas. Age como cúmplice dos executivos. Quantas vezes você já viu um diretor independente comprar ações da empresa com seu próprio dinheiro? Quase nunca. E, no entanto, são essas mesmas pessoas que decidem quanto o CEO vai ganhar, que definem se os bônus estão alinhados com o desempenho real, que aprovam planos de opções que, na prática, transferem riqueza dos acionistas para os gestores. É um conflito de interesses tão óbvio que chega a ser constrangedor, e não adianta culpar os indivíduos. O problema é sistêmico. É como aquele velho ditado: nenhum homem é uma ilha. Os executivos não agem sozinhos. Eles respondem aos incentivos que lhes são dados. Se o sistema premia a ganância de curto prazo, não espere que eles ajam de forma diferente. Se os conselhos são compostos por pessoas que não têm nada a perder, porque não investiram seu próprio dinheiro na empresa, não espere que eles tomem decisões difíceis. E se os acionistas não exigem mudança, por que alguém se daria ao trabalho de mudar? Mas há uma saída. Uma saída simples, embora não seja fácil. Ela começa com a recusa em aceitar que todo mundo faz assim. Começa com a disposição de olhar para os fatos e admitir que se algo está errado, é porque alguém está se beneficiando do erro. E termina com a coragem de desenhar sistemas que recompensem o que realmente importa: a criação de valor sustentável, não a extração de riqueza. Não estou falando de altruísmo. Estou falando de interesse próprio bem entendido. Porque no longo prazo uma empresa que trata seus acionistas como parceiros, e não como fontes de enriquecimento rápido, é uma empresa que atrai os melhores talentos, os investidores mais comprometidos e, acima de tudo, a confiança do mercado. E confiança, no mundo dos negócios, é o ativo mais valioso que existe. Então, sim, é possível fazer diferente. Mas só se estivermos dispostos a questionar o que todo mundo aceita como normal. Só se tivermos a clareza de ver que muitas vezes, o que parece uma solução é, na verdade, parte do problema. E só se tivermos a humildade de admitir que, às vezes, a resposta não está em copiar o que os outros fazem, mas em ter a coragem de fazer o que ninguém mais está fazendo. Porque, no fim das contas, o que realmente importa não é apenas o que o sistema entrega,
mas como ele molda quem somos. E aqui está a verdade incômoda. Muitos dos modelos que admiramos foram construídos para recompensar a ganância, não a grandeza. Para premiar a velocidade, não a sustentabilidade. Para valorizar o lucro imediato, não o legado duradouro. E quando ensinamos nossas crianças a navegar nesse jogo, estamos, sem perceber, ensinando-as a jogar pelas regras erradas. Imagine um sistema que não dependa de manipulações, mas de mérito. Que não explore fraquezas humanas, mas as eleve. Que não incentive a competição predatória, mas a colaboração inteligente. Isso não é utopia, é uma escolha. E é a escolha que separa aqueles que apenas sobrevivem no mercado daqueles que o transformam. O problema não é o capitalismo em si, mas a versão distorcida que aceitamos como inevitável. O problema não é a ambição, mas a falta de propósito por trás dela. E o maior risco não é falhar, mas ter sucesso da maneira errada, acumulando números em planilhas enquanto perdemos de vista o que realmente importa. Então, pergunte-se, se você pudesse redesenhar as regras do jogo, por onde começaria? Não com mais leis, mais burocracia ou mais controle, mas com um princípio simples. E se o sucesso de um negócio fosse medido não só pelo que ele tira, mas pelo que ele deixa para trás?